Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Eu vou passar o site para vocês que quiserem conhecer melhor, é www.pazian.com.br. Temos cursos, palestras, temos programas na rádio, aqui na TV. Então entra no nosso site para você conhecer o nosso trabalho e interagir com a gente. Lembrando que todos os programas que você assiste aqui, programa Para Viver Bem, eles ficam registrados no nosso site, né? E você pode assisti-lo novamente, ou avisar algum amigo que precise ouvir aquelas palavras ou assistir aquele programa. www.pazian.com.br. Esse programa tem o patrocínio do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Então um abraço para os nossos amigos Caio, Rafael, que nos ajudam a apresentar aqui o programa para vocês. Bom, hoje estou aqui com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que já sei do trabalho muito bacana que ela faz, que vocês vão ter também a alegria de conhecê-la. Não vou falar muito, a gente vai conversar agora com Cida Mello. Bem-vinda, viu, Cida? Muito boa tarde aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. Eu que agradeço você ter aceitado prontamente, né? Porque televisão tem muito disso, né? A gente vai, vou gravar amanhã, então liga para a pessoa, tem que vir correndo, né? Muita loucura. Cida, quando nós estivemos lá, como é que chama aquela? Terceira Idade Nosso Lar. Terceira Idade Nosso Lar, né? Isso. Foi lá que eu conheci o seu trabalho. Eu vi você muito animada, muito motivada, conversando com o pessoal da terceira idade, e é que eu me interessei pelo seu trabalho, que eu acho, assim, além de tudo, muito útil, né? Então eu queria versar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente focar, né, no seu trabalho, falar um pouquinho de você. Você é formado em quê? Minha formação é jurídica, mas em seguida eu fiz pós-graduação no terceiro setor e o mestrado em políticas sociais voltada para o idoso. E aí venho fazendo cursos de especialização, como memória, psicogerontologia, para poder entender melhor o idoso e me dedicar de uma forma mais adequada. Como é que surgiu esse interesse assim, específico? Quando eu fiz o curso de médiuns no Caminho da Luz, eu me aproximei do Recanto do Idoso. E o Recanto do Idoso não fazia as festinhas de Natal para os idosos, isso por volta de 1998, 99. E eu tive a iniciativa de pensar em fazer. Com um grupo de amigos, nós começamos a fazer as sacolinhas dos idosos. Distribuímos no Natal, foi uma experiência maravilhosa, fiz muita amizade com a coordenadora e dali me tornei uma voluntária. Eu, meu marido, minha família, meus amigos, nos tornamos voluntários assíduos de lá. Posteriormente veio o convite da dona Marlene para que eu trabalhasse na terceira idade também como voluntária, na montagem de uma unidade que estava mudando, e ali eu fiquei um tempo indo todos os dias da semana. Então me aproximei demais dos idosos. Hoje eu vou uma vez por semana. Mas isso criou um vínculo muito forte, e aí eu procurei pesquisar, conhecer melhor, e além de tudo a gente vai entrando nessa fase, né? Começa a ter as preocupações, é melhor estudar por conta própria também. Tá certo. A dona Marlene que você se referiu, a Marlene Sais, né? Da Casa Caminho da Luz, isso. Inclusive nós fizemos um programa com ela. Eu vi. Está no nosso site, sobre o livro, falando, né? do livro, né? Insensato Corações, muito bonito. E esse local que você falou é um que fica em Bom Sucesso? O Recanto é o que fica em Bom Sucesso, vamos fazer né? também lá uma visita. Um lugar maravilhoso, nós somos voluntários por 14 anos, agora estamos nos despedindo de lá para novas jornadas, mas continuo na terceira idade toda semana. Muito bom. Bom, então, daí surgiu o teu interesse e você começou a se especializar nisso, e hoje você faz palestra, estava me dizendo, não só em casas espíritas, em grupos assim, mas também para empresas. Para empresas, escolas. Recentemente eu terminei um módulo na APCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, num curso de cuidadores de idosos, né? Então, embora o tema seja idoso, às vezes você dá para o jovem também, para o adulto, para ele se preparar para o familiar. E é interessante o curso de cuidadores de idosos, porque às vezes a pessoa pensa que é só para aquele que vai cuidar, o profissional, e não é verdade. Existe uma fala no mundo gerontológico que diz assim: existem 4 pessoas no mundo. Uma que já cuidou do idoso, outra que está cuidando do idoso, outra que cuidará do idoso,
e a última que será cuidado quando for idoso, né? Então isso mostra que há um contato, sempre. Ou houve, e nós vamos passar por isso. Então é uma forma de você se preparar. Se tem um familiar que está envelhecendo, entender, porque a velhice pode ser uma velhice tranquila, mas pode ser também uma velhice com alguns obstáculos, com doenças, com limitações. Não necessariamente a velhice representa a doença, mas vem as limitações, e nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Não só o idoso como o familiar, e o jovem também entender que hoje esse problema de relacionamento de jovem com a maturidade, o idoso ainda está bem complexo. Sabe, eu procuro observar muito, né, até pela minha própria profissão. E eu percebo às vezes, Cida, não sei como você encara isso, me parece que a humanidade é muito na base da troca. Eu vou ser teu amigo enquanto eu posso ter alguma coisa de você. Eu vou te dar algo enquanto eu posso ter algo de você em troca. E me parece que o idoso, naturalmente, chega uma hora que ele quer um pouco de sossego, ele necessita um pouco de sossego. E ele já não dá tanto para a família, para a sociedade, assim, não dá o que eles querem. Isso. E ele fica um pouco relegado como inútil, como é isso mesmo? Isso eventualmente acontece. E a sociedade está despertando para isso porque a longevidade está aí, é o mundo inteiro, está acontecendo também nos países emergentes, no caso do Brasil. Para você ter uma ideia, em 2006 a Prefeitura de São Paulo soltou uma cartilha que nos informa que já nesta época nós tínhamos mais pessoas de 60 anos ou acima de 60 anos do que criança até 5 anos. É um dado impressionante esse, né? E se você observar, quando você era criança, quantas crianças haviam na rua? Era assim. Hoje, quantas crianças você vê? Nos prédios, as famílias diminuíram. Antigamente eram os grandes clãs. Viviam pai, mãe, filho, sobrinho, escravo, afilhado, os animais, todos juntos. Trabalhava quem podia e sustentava aqueles que não podiam. Os doentes, os velhos, os enfermos, né? E com as mudanças da sociedade, ao longo dos séculos, evidente, você foi diminuindo isso e chegou-se à família nuclear, que até pouco tempo se chamava nuclear. Um dos autores que fala sobre isso é o Dalbor, é um professor da PUC, e ironizando, então, ele diz o seguinte: a família nuclear é representada por um apartamento com 2 quartos, um sofá, uma geladeira para 12 ovos, o casal e 2 filhos, de preferência um menino e uma menina. Em outras palavras, não há espaço para o vovô. Né? E mais recentemente tem um termo até lúdico, que é a família mosaico. O que é a família mosaico? A família mosaico hoje ela é representada por papai e mamãe, o filho do primeiro casamento da mulher, com o filho do primeiro casamento do marido, com o terceiro filho do casal em comum, ou 2 mulheres cuidando de uma criança, 2 homens cuidando de uma criança, a vovó e o netinho, o tio e o sobrinho ou afilhado, quer dizer, e a Constituição começa a abraçar toda essa forma de família porque há um certo interesse nisso, né? Há uma economia para o próprio Estado, e se você olhar para a gente como ser humano, quando você vive em comum acordo com alguém, os custos são menores. Claro. Você se torna responsável por mim e eu por você. Então há esse interesse. Mas o vovô fica segregado, né? Tem uma pequena historinha que diz assim: uma águia estava com o filhotinho nas costas para ensiná-lo a dar os voos rasantes, a pescar, a pegar os alimentos, a como pousar. E em dado momento, empolgada, ela vira para o filhinho e fala assim: meu filhinho, quando a mamãe for velhinha, você fará isso por mim? E aí ele diz: claro que não, mamãe, eu farei isso pelo meu filhotinho. É o que nós estamos vivendo, né? Interessante. Bom, olhando pelo lado assim, da sociedade, a gente pode dar sugestões, pode realizar críticas, né? Sim. Construtivas sempre, para que se observe mais os idosos, né? Os auxilie e tal. Mas vamos mudar um pouco o foco. Vamos nos colocar na posição dos idosos, né? O que poderia ser feito para também fazer nossa parte, para nos aproximarmos. Então, eu vejo na tua parte motivacional esse tipo de trabalho, que você faz diretamente para eles, né? Isso, faço. Então, alguns tópicos, por favor. Então, uma das coisas que eu procuro trabalhar com eles, e acho que nunca é tarde, é o autoconhecimento.
né? Porque quando você passa a se conhecer melhor, você já sabe as atitudes que você toma, o que você gosta e o que você não gosta, com as pessoas que você deve interagir ou diminuir, porque não adianta chegar ali, por exemplo, no espaço e criticar a nora, criticar o genro, às vezes o filho, e daí por diante. Se ela tem que conviver com aquela pessoa, e hoje a sociedade mudou, o neto que, por exemplo, leva a namorada em casa e vai para o quarto, ou a neta que leva o namorado, e ela não concorda, mas se ela começar a entrar em choque, o que vai acontecer? O pai e a mãe, que hoje já vive um momento diferenciado, já se abriu para isso, até por uma questão de segurança, os valores mudaram, tal, vão apoiar os filhos. E aquela idosa, e eu digo a idosa porque você tem a feminização da sociedade no sentido da longevidade, o número é muito menor de homens, né? E são as mulheres que procuram mais ajuda. Então eu trabalho com elas ali o autoconhecimento, para que elas possam se afastar quando vê que a situação está ficando crítica, ela já sabe que vai se aborrecer, sabe que eventualmente vai se envolver numa discussão, né? Isto vai melhorar a autoestima dela, porque ela não vai se desgastar tanto. Uma outra coisa, ela não cobrar tanto a presença da família. Hoje você tem muitos idosos morando sozinhos, né? Nós vivemos também um momento de transição nisso. No passado, você pensava, é minha obrigação cuidar do meu idoso. Era um processo natural. Hoje, você eventualmente cuidou do seu idoso, mas já não quer mais ser cuidado pelo seu filho, porque você não quer incomodar. Por outro lado, você exige a presença dele. Então fica difícil. Por exemplo, a Páscoa. Aí o casal fica dividido, vou passar com a mamãe ou com a sogra? E aí eles sofrem aquela pressão. Então, eu trabalho isso com elas. Pense bem, você não vai precisar lavar aquele monte de louça, porque não vem um monte de gente comer em casa, né? Faz o almoço um domingo antes e libera o teu filho ou a tua filha dessa pressão, porque ele também fica ansioso, angustiado. Então a gente vai trabalhando por aí. Virar o disco da reclamação. Um idoso, quando entra na terceira idade, normalmente ele vem procurar porque ele está debilitado emocionalmente, às vezes está deprimido. Então ele chega e ele começa a reclamar. Está com dor aqui, dor ali, o fulano não dá atenção. E aí eu ouço e começo a observar a pessoa. E procuro ver o que ela tem de bom ali. Bom, ela chegou andando. Aí mas você me falou tudo isso, mas deixa eu te perguntar, como é que você age quando acordou? Você agradeceu o dia? A pessoa às vezes fica assim, né? Ora, são pequenos detalhes que o próprio Evangelho nos ensina, né? Puxa, teve gente que hoje não acordou ou está no hospital. Você chegou aqui andando, veio sozinha. Você escolheu a sua roupa e se vestiu. Que bom, né? Então a pessoa começa então, olha, vamos virar o disco. Ao invés, o disco é coisa antiga, né? Mas enfim, ele entende melhor a linguagem. Vou te pedir uma pausa, a gente vai continuar porque tem mais coisas, mais sugestões que você dá com certeza para o nosso intervalo. Um minutinho só, nós já voltamos aqui com a Cida e com esse assunto interessante. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coaching pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem, um programa do IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Novamente vou colocar o nosso site na tela, www.pazian.com.br. Lembrando que esse programa é patrocinado, tem um apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Estamos hoje com Cida Mello, que é palestrante motivadora, né, da terceira idade, mas não é só terceira idade. E você estava comentando sobre as doenças, né? Você sabe que tem é minha mãe, né? Ela vai ficar muito brava comigo. Mamãe, te amo. Toda vez que eu ligava para ela assim, tudo bem, mãe? Ela contava uma desgraça. Dói o joelho, dói o dedão. Um dia eu sentei com ela e falei, a gente vai combinar uma coisa.
toda vez que a senhora falar de algum problema seu, eu vou desligar o telefone. Mas por que você com essas suas ideias? Eu falei, não, eu só quero ouvir coisa boa. Só deve ter alguma coisa boa para me contar. E é interessante que ela começa a falar, tudo bem, mãe? Ela ri, ela fala, tá tudo ótimo, meu filho. Aí a gente consegue conversar. Isso. E como você falou, na hora eu lembrei dela, porque é verdade. E tem disso, ela quer morar sozinha, ela já tem uma certa idade, e também começou a cobrar, falei, quer vir para São Paulo? Montamos uma casa, não, ela prefere ficar lá. Então não cobra, porque as atividades... Mas eu te pergunto até agora, voltando para o assunto mais geral, você está dizendo que motiva, né? Ou mostra, tenta mostrar para essas pessoas que tem o outro lado, né? Agora, o lado assim ocupacional, ou seja, a pessoa nessa idade que não tem nada para fazer, eu acho que a tendência a pensar nas enfermidades ou a própria insegurança em relação ao futuro se torna muito mais preemente e tal, né? O que você diz? Você acha interessante eles terem uma ocupação, um tipo de atividade? Isso é muito importante, porque preenche realmente a cabeça, traz novas amizades, né? Isso é extremamente importante. Sair, logicamente que evitar sair sozinho, porque há os perigos normais, né? O assalto, é levar a bolsa, é um trombadinha, é um tombo. Então o ideal, marca com uma amiga, vão as duas juntas. E nós estamos falando em pessoas que têm essa condição. No caso da terceira idade, como o pessoal, procure grupos de terceira idade, faculdades que dão os cursos de terceira idade, cursos como eu dou no espaço informal que eu tenho, reuniões, encontros, chás, o trabalho voluntário. Isso é importante. E também isto te prepara para enfrentar as dores da vida, porque enquanto você está aqui, o que acontece? A vida não funciona assim, ela funciona assim. Então, hoje eu estou bem, amanhã acontece um problema, estou aqui. E nós temos que nos fortalecer para enfrentar esses problemas, porque um dos problemas que se discute em termos, às vezes, é o problema de se demenciar. Você tem aquela pessoa que a dor é tão forte que para parar de sofrer é uma coisa absurda. Ela desencadeia o problema da demência. Ou seja, ela já tem a potencialidade dentro de si. Só que, se nós nos fortalecermos, você pode passar uma vida inteira e o gatilho não foi disparado. Só que se a pessoa não se prepara naquela fragilidade, tem dores que são incomparáveis, como a perda de um filho, de um familiar, a viuvez, a perda do poder aquisitivo, tudo isso, a aposentadoria. Então, às vezes você ouve, olha, fulano, você viu, aconteceu aquilo e logo depois ele começou a ficar com problemas. Então, você veja que o emocional acaba refletindo. E nós não temos só o Alzheimer, tem outros tipos de demência, né? Mas acaba acontecendo isso. Então, até como um suporte, te fortalecendo para enfrentar as dificuldades. Mesmo porque os profissionais de saúde sempre sugerem que haja sempre uma ocupação intelectual. Isso, exato. Isso amplia, né? Exatamente. Faz funcionar até partes do cérebro. Isso, exato. Muito bom. Lucida, e como é que é a tua aceitação quando você vai com essas ideias, né? E você começa porque muitos não gostam de ser contestados, né? Aí eles me dizem assim, mas você não conhece minha família, mas você não sabe da minha vida, eles falam. Às vezes fala. Mas, no geral, é que aquela história, a gente às vezes diz assim, o idoso é mal-humorado. Não é verdade. Você tem jovem mal-humorado, você tem adulto mal-humorado. Ele só se aperfeiçoa no mau humor. Se ele não for mal-humorado, ele tende a ser aquela pessoa mais tranquila. Então eu procuro mostrar a ele que ele vai se isolar, que as pessoas vão se afastar. Falo brincando assim, preste atenção quando você está andando na rua. Se aparece lá do outro lado, uma pessoa lá na ponta da rua e de repente ela atravessa. No outro dia, outro atravessa. Opa, você está em perigo. Provavelmente o mau humor. Então, converse com alguém que você confia. Seja o filho, a vizinha, a comadre. Eu tenho um estado muito chata, reclamo demais. E você vai se auto-perceber. E aí você tem que tentar mudar. Né? Então, ali tem às vezes a contestação, sim. Infelizmente tem aqueles que não concordam, não querem mudar, usa aquele termo que a gente também discute lá, no meu tempo. Não existe no meu tempo, o meu tempo é agora, este momento que eu estou vivendo. Eu posso contar algo do passado e também não posso impor. E um problema que você tem, uma mudança muito brusca que teve,
são os relacionamentos. Então, antes do casamento era toda aquela formalidade, casava virgem, de branco e tal. Hoje não tem mais isso. Casa-se de branco, mas mudou-se o conceito, o relacionamento e tal. Só que não quer dizer que se fosse você, porque às vezes ela fala, não, mas comigo isso não aconteceria. Não, comigo não aconteceria, porque os meus valores são outros. Mas eu tenho que aceitar os valores atuais. Eu não posso bater de frente, senão eu tenho conflito com a família, com o vizinho, com a sociedade, enfim. Então acontece sim, mas devagarzinho, às vezes com jeito, às vezes não tenho o que falar e eu brinco, então eu falo assim, agora eu sei, vou fazer musculação. Como? Falo, bom, nesse momento vamos fazer assim, vou abrir o meu coração e vou perdoar, porque o coração não é um músculo, então estou pondo e exercitando, né? Vou abrir o meu coração e vou envolver o outro em perdão pelo que ele está fazendo, está me magoando. Ou então, eu vou exercitar a minha musculatura do aconchego. Qual é? Vou abraçar a pessoa com toda a minha força, aconchegar nos meus braços, né? E às vezes eu faço isso com elas. Ou ainda, vou usar a musculatura da sedução. Uma pessoa fala, eu dou aquele belo sorriso, olha aqui, ó, o rosto sobe, você rejuvenesce. Então eu brinco com elas nesse sentido, né? Pra gente levar de uma forma mais leve o problema. Quando você dá palestras, por exemplo, em empresas, o que você enfoca? Quando é empresa, logicamente você primeiro tem uma entrevista antes, mas às vezes é o relacionamento dos funcionários, né? Porque o problema de relacionamentos interpessoais é extremamente complicado. Então, às vezes é nesse sentido, o relacionamento com chefia, é não perceber o seu local, o seu lugar na empresa, quer dizer, você exige demais do seu empregador, mas acha que ele exige demais de você e vice-versa. Então, a gente trabalha essa parte de uma forma lúdica, mesmo com os idosos, eu faço também dinâmicas. Aquela história da cebola que você me contou, é com os idosos ou com... Eu faço com idosos, eu faço em empresas, eu faço em escolas, eu já fiz em universidade. Então, para o pessoal não ficar curioso, como é que é a história da cebola? Tem gente de cebola, como é que é? Eu comparo, por exemplo, eu trago a cebola e falo, bom, esse aqui é um familiar meu, eu levo a cebola. Tá. E aí, entre outros legumes, e aí eu falo, bom, esse é um familiar meu, o que ele representa na minha vida? Puxa, a cebola é um tempero maravilhoso, quer dizer, tempera a minha vida, mas ao mesmo tempo ele me faz chorar em muitos momentos, por causa disso, daquilo. Mas você tem técnicas para lidar com a cebola, né? E daí em diante eu vou caminhando com aquilo. Essa é uma das palestras assim que o pessoal mais pede, e que é bem lúdica. Já me aconteceu, a primeira vez que eu fiz, há uns 10 anos atrás, um dia cruzar na rua, a pessoa chegou para mim e falou assim, eu sou o Tomate. E eu parei. Eu sou o Tomate. Lembra um dia você fez uma palestra? E aí eu falei, puxa, né? Passou-se 10 anos, a pessoa falou, mas são algumas coisas que marcam, né? É o caso da história. O que é o tomate? O tomate é aquela pessoa frágil, aquela pessoa, porque se você for à feira, né? Eu brinco, eu falo, vai à feira, aí você pega e apalpa, né? O tomate aqui, começa, aí tem aquele que tá mais molinho, então você tem que ter cuidado, se você apertar muito, ele... né? Estoura, então você pisa em ovos com aquela pessoa, tem cuidado com o que você vai falar. Tem um dia que o tomate está mais durinho, mais verdinho, tem um dia que ele está mais pro molho. Então, olha, cuidado, o que eu vou falar? Pessoa que está na TPM, eu brinco, né, com o pessoal. Então, aí está no momento de... Só legumes? Só legumes. Tá. Que mais outro legume tem? Eu uso o repolho. O repolho, por exemplo, eu pergunto, você já viu uma plantação de repolho? O repolho, ele nasce assim, aquela flor, né, como se fosse uma flor enorme, e depois ele vai se fechando. Então, é aquele familiar, aquele amigo, aquele profissional que no primeiro momento é todo aberto, né, dado, conversa, e depois ele vai se fechando, como o repolho. Por quê? Aí, na família, às vezes você tem um filho que era tão dado, tão brincalhão, o que aconteceu? Às vezes é um envolvimento em drogas, más companhias, né? Porque a gente sempre fala má companhia é o filho do vizinho, mas enfim, né? Na empresa, às vezes, um conflito com o colega, o chefe que está pegando muito no pé, você que era uma pessoa muito criativa, começa a se fechar, estão cerceando a tua liberdade, ou então... Ao contrário, a pessoa tinha liberdade demais e não percebe, aí começa a se fechar. Então você vai, os amigos, por que o amigo está se fechando comigo? Eu era uma pessoa muito chata, não percebi, levava muitos problemas, toda vez que encontrava era para reclamar, então a pessoa vai se afastando de mim, né? Tem o pimentão, você come o pimentão, sabe como é que é, aquilo vai... né? Aí você lembra à noite, tem o pepino, tem o abacaxi. Isso é interessante.
Porque quando, uma vez, eu não lembro se foi uma palestra, ou se foi um livro, agora não me recordo, mas foi relacionado a animais. Personalidade sim. Com animais. Olha aí. E eu fiquei um tempo que eu olhava para a pessoa e falava, nossa, isso daí parece uma raposa. É mais ou menos isso, só que é o legumes. É muito engraçado, porque me dava vontade de rir, porque eu ficava fazendo comparação com legumes também. É isso mesmo. Muito bom. Eu vou perguntar para você, agora que nós estamos chegando no final do programa, senão eu vou acabar esquecendo. As pessoas que quiserem contatá-la, telefone, e-mail. Sim, telefone, e-mail será um prazer. Qual o telefone? 2965-4367 e o e-mail cidamel com 2 L's @uol.com.br. Você tem uma revista na internet? Não é minha revista, a revista chama-se Partes, é uma revista virtual e no link Terceira Idade são publicados contos normalmente da terceira idade, situações pitorescas, casos, né, que os idosos contam e eu transformo em conto, logicamente sem identificar a pessoa. Tá, que logo vai sair um livro. Pois é, quem sabe? Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos torcer. Lembrando que a Cida faz palestras para casas espíritas, isso. Gratuitamente. Isso, exatamente. E aí tem a parte profissional, que é para empresas, associações e tudo mais, mas muito interessante, viu? Bem interessante. É uma pena, o programa é curto, eu acho que tem muitas pessoas em casa com dúvidas, né? Mas aí vocês passem um e-mail para a Cida. Pois não. Né? Você responde todos os e-mails? Sim, consegue responder? Consigo. A gente fica até de madrugada, mas é um prazer. Bom, olha, o nosso tempo está curto. Se eu perguntar, eu sei que tem uma mensagem que você queira dar rapidinho para as pessoas da terceira idade? Que a gente lembre sempre uma colocação da Simone de Beauvoir, que é uma estudiosa francesa. Nós temos 2 opções na vida, morrer jovem ou envelhecer. Então que optemos por envelhecer da melhor forma possível. Muito bom. Muito obrigado, viu, Cida? Por estar Eu que agradeço. Com a gente, foi muito agradável. Foi um prazer enorme, eu que agradeço. E você, se a mamãe ou a vovó não estava em casa, depois você entra no site, amanhã só, deixa dar tempo de a gente gravar no site. No site www.pazian.com.br e você pode assistir novamente esse programa. Mas na hora que a Cida ficar falando como a vovó, como o idoso tem que se portar, não vai ficar falando, tá vendo? Tá vendo? Porque aí dá briga, né, Cida? Gente, muito obrigado. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos com o programa Para Viver Bem. Até lá.